Olá, meus queridos e queridas alunos e alunas. Vamos trabalhar aqui para orientar vocês um pouquinho na introdução básica sobre matemática financeira, sobre o que é e como calcular juros simples e composto. Então, isso aqui é um material bem básico mesmo, é a introdução deste tipo de conteúdo, que depois é avançado mais no ensino médio. E tem outros itens, outros conceitos que são relacionados, que são trabalhados, que não vão ser trabalhados aqui, porque isso é o fundamental, o básico para se compreender o início de juros simples e composto no ensino fundamental, principalmente, tá? Então, vamos dar uma olhada em alguns conceitos que são relacionados, né, que aparecem nas expressões ou nas fórmulas que nós vamos utilizar. Então, lá nós vamos ter sempre a letra J aparecendo. A letra J vamos simplificar ou significar os juros. Os juros é o valor que é calculado sobre o capital. Então, se eu pego um valor emprestado, o que eu vou pagar a mais são os juros por esse valor que eu estou tomando emprestado. A taxa de juros. O valor dos juros, geralmente, ele é calculado a partir de um percentual sobre o capital. Então, a taxa de juros corresponde à porcentagem do capital que vai estar sendo cobrada como juros. O T de tempo, em alguns livros, em algumas outras expressões, pode aparecer também como N. Então, o tempo é o período em que vão ser calculados os juros. Às vezes em meses, às vezes em dias, às vezes ao ano. Vale destacar que aqui, nesse trabalho que eu estou fazendo com vocês agora, nesse vídeo, só vai trazer taxas diretamente relacionadas. Então, períodos para ser calculado em meses, taxa de juros ao mês. Então, não há necessidade de pensar em taxas equivalentes por enquanto. Capital é o valor inicial, né, ou aquele valor que a gente pega emprestado ou que a gente coloca numa poupança para que ele vá render juros, ou o valor que a gente pega do banco e sobre o qual a gente vai pagar os juros no final de um período. E o montante, ele corresponde à soma do capital, incluindo os juros. Então, o que é o montante? Se eu vou fazer um depósito na poupança, deixo um valor lá na poupança para ele receber juros. Daqui 6 meses eu vou lá e olho o saldo no banco. Então, quando eu pegar o saldo ali ele vai corresponder ao montante. Ele vai estar incluído o valor que eu depositei para receber juros, mais os juros que o banco tem que me pagar. Então, o montante é o valor final, ou para quem tem que receber, ou para quem tem que pagar. É o valor do capital, aquele valor que foi emprestado, né? Junto com os juros já incluídos ali. Então, aqui como primeiro exemplo, nós temos sobre juros simples. Então, tanto no juros simples quanto no juro composto, nós vamos ter duas expressões que nós podemos utilizar para estar resolvendo os problemas. A questão aqui é, se ele me pede, se no problema ele não está relacionado nada ao montante, ele só vai me citar sobre juros, o capital, a taxa e o tempo, então eu posso trabalhar só com essa expressão aqui que só utiliza multiplicação, né? Se no problema ele envolve o montante, ou ele fornece o montante, ou pede para calcular o montante, então aí eu já vou utilizar essa segunda expressão aqui. Né? Uma coisa essencial quando vai se resolver o problema, a primeira coisa é olhar, identificar quais dos itens, ou qual dos itens, o problema está pedindo para se calcular. Então vamos lá direto no que está a pergunta. Ó. Qual o valor total produzido ao final do período? Então, o valor total ao final. Esse valor total ao final significa que é o valor montante. Então, ele já vai estar incluído o valor que foi solicitado como empréstimo, ou que foi aplicado, né, para render juros, mais os juros que tem do período. Então, sempre é bom olhar primeiro a pergunta do problema,
para saber qual dos itens aqui que eu quero calcular. Se eu quero calcular juros, se quero calcular o capital, se a taxa, o tempo ou se o montante. E aí eu vou ver qual das duas expressões eu vou utilizar. Bom, então vamos lá coletar os dados do problema. O que nós temos primeiro aqui? Ó? Nós temos no problema capital aplicado hoje o valor. Então, o valor aplicado é 830. Então, é sobre esse valor que vão ser cobrados ou pagos juros. Então, esse valor inicial é o nosso capital. 2% ao mês. 2% ao mês significa que a nossa taxa percentual, né, de juros cobrados ou pagas é de 2% ao mês. Sempre a taxa vai aparecer aqui em porcentagem, mas para nós trabalharmos com ela, precisamos transformá-las em número decimal. E sempre vamos fazer a divisão por 100. Tá? Então, a taxa é de 2%, dividindo 2 por 100, eu vou ter como resultado 0,02. Então, sempre trabalhamos no problema com a taxa transformada em um número decimal. Tempo. Pelo prazo de 4 meses. Então, nós temos capital 830, a taxa 2%, que vai ser transformada em 0,02, e o tempo sobre o qual vai ser pago os juros é de 4 meses. Tá? E como pede para nós calcular o montante, então nós vamos utilizar essa expressão aqui que relaciona montante, capital, taxa e tempo. Bom, olhando aqui, então, o que vai mudar aqui na nossa expressão? O M eu não vou substituir, porque é o que eu quero calcular. O C, que representa capital, eu vou substituir pelos 830. O 1 permanece. O I, eu vou substituir por 0,02. E o T, eu vou substituir por 4. Então, substituindo, a nossa expressão ficaria assim. 830 vezes, aí entre parênteses, né? Sempre lembrando, eu tenho que resolver entre parênteses primeiro e multiplicação primeiro do que a adição. Tá? Então, substituímos, temos isso. Repetindo, então. Qual é a primeira parte que nós vamos resolver? Dentro do parênteses. Mas aqui eu tenho uma soma e uma multiplicação. Pela ordem de resolução, o que eu vou resolver primeiro? Multiplicação ou soma? Primeiro multiplica, depois soma. Então, eu vou multiplicar aqui 0,02 vezes 4 e o resultado vou somar com 1. Então, no próximo passo vai ficar assim, o 830, que eu ainda não trabalhei com ele, e aqui, resolvido dentro do parênteses, eu multiplico 0,02 vezes 4 e depois somo com 1. Então, o resultado do que está entre parênteses, 1,08. O que falta eu fazer agora? Simplesmente multiplicar isso aqui. Multiplicando, então eu tenho um valor final ou montante de R$ 896,40. Problema número 2. Vamos de novo à parte essencial. Qual é a pergunta do problema? Para mim saber se eu vou utilizar uma ou outra expressão. Qual foi o valor aplicado? O valor aplicado é aquele valor sobre o qual vão ser cobrados ou vão ser pagos juros. No caso, pagos, porque foi uma aplicação. Então, valor inicial, o valor sobre o qual vão ser calculados os juros é o capital. Então, neste problema, nós precisamos calcular o valor do capital. Vamos ver o que nós temos aqui. Pelo cliente de um banco que nesta data tem um crédito de R$ 3.200. Após 8 meses passados, sendo que o banco lhe paga 3,5% de juros ao mês. Então, vamos verificar o seguinte. Ele aplicou um valor que nós não sabemos, que é o capital, que nós precisamos calcular. Hoje ele tem 3.200.
após 8 meses. Então, significa que o valor que ele aplicou ficou no banco por 8 meses. E nesses 8 meses, ele recebeu 3,5% ao mês. Ou seja, esse 3.200 para nós corresponde ao montante, ao valor que ele tem creditado lá na conta dele e que já corresponde ao que ele aplicou, somado com os juros que ele tem que receber do banco. Tá? Então, vamos lá aos dados que nós temos. Então, o que nós temos no problema? Montante, que é o valor final, onde já tem o valor do capital somado com juros, 3.200. Tempo, 8 meses. Taxa de juros, taxa de percentual de juros a ser cobrado ou pago, 3,5%, sempre dividido por 100, então vamos trabalhar com 0,035. E novamente vamos usar a mesma expressão aqui, porque no problema ele está se referindo, né, ao montante. Quando tem montante, capital e taxa, eu vou ter que calcular com essa segunda expressão aqui. Bom, olhando aqui, então, o que nós vamos fazer? Substituir o M por 3.200, substituir o T por 8 e o I por 0,035. Substituímos, então, nosso passo ficou dessa forma aqui, a expressão substituída com os valores devidos. Mesma coisa aqui, ó. O que mudou deste para este passo? Resolvemos primeiro tudo que está entre parênteses. Primeiro a multiplicação e depois a soma. Multiplicamos 0,035 por 8. Somamos o resultado com 1, que deu para nós 1,28. Repetimos o C e repetimos 3.200. O que vai mudar aqui no próximo passo? Né? Aqui nós temos uma equação do primeiro grau comum, ou seja, o número que está multiplicando a variável agora, no caso a variável a incógnita, que aqui é o C, se está multiplicando, passa dividindo. Então, significa que o próximo passo, para mim calcular o C, eu vou pegar o 3.200 e vou dividir por 1,28, certo? Então, o 1,28, que estava multiplicando a incógnita, passou dividindo. Agora, eu faço a divisão aqui. Então, o capital investido foi de R$ 2.500. Vamos a alguns exemplos agora sobre juros compostos. Então, mesma situação, para juros compostos também tem duas expressões que nós podemos utilizar, dependendo daquilo que o problema pede e dependendo dos dados que o problema oferece. Se ele só relaciona juros, capital, taxa e tempo, podemos utilizar essa fórmula aqui, essa expressão primeira. Se ele se relaciona capital, taxa, tempo e o montante, aí nós precisamos trabalhar com uma segunda, certo? Então vamos lá, primeiro exemplo. E vamos lá direto a procurar a pergunta. Aonde que está a pergunta? Caso utilize o valor, quanto deverá pagar o banco após o período? Então, a pergunta é, quanto vai pagar no final do período? Pagamento do final do período é capital ou montante? Montante, porque daí ele já é o valor que foi tomado como empréstimo e já calculado os juros. Então é para a pessoa saber, olha, vou pegar R$ 480, vou pagar daqui determinado tempo, 1 ano. Após 1 ano, então vamos ver, 1 ano. Mas se a taxa está em meses, então eu vou trabalhar esse 1 ano em meses. Então, 1 ano, que é o período, corresponde a 12 meses. Então, eu tenho, vai usar ou vai pegar emprestado 480, capital, vai pagar depois de 1 ano, ou seja, vai ter um período de 12 meses. Vai pagar quanto por mês? 3% ao mês. Então, os nossos dados
que o problema nos oferece é este aqui. Capital, taxa, a taxa transformada de porcentagem para decimal, e o tempo. Como ele pede para calcular o valor final, então ele pede para calcular o montante, e nós vamos utilizar então a segunda expressão aqui. Então vamos conferir aqui o que nós vamos substituir. Vou substituir o C, que é o capital, por 480, a taxa de porcentagem por 0,03 e o T por 12, certo? Substituindo, nossa expressão vai ficar assim. Novamente, precisamos resolver os parênteses primeiro. Aqui nós temos uma soma e daí depois de somado resolver a potência. Então, nós vamos repetir o M, o 480 corresponde ao capital, somamos aqui dentro do parênteses. Então, aqui nós vamos ter agora 1,03 elevado a 12. Essas potências grandes aqui, mesmo na calculadora comum, é fácil de calcular. Como que eu vou fazer na calculadora simples para resolver esta potência aqui? Eu vou digitar lá no visor 1,03 vezes. Então, eu digito 1,03 e tecla vezes. Agora, eu vou ficar apertando só no sinal de igual. Quantas vezes? Uma vez a menos expoente. Então, eu vou lá na calculadora e digito 1,03 vezes. Aí eu vou para o sinal de igual. Quantas vezes eu vou teclar no sinal de igual? 11 vezes. Sempre uma vez a menos do que o expoente traz aqui. Então, resolvendo isso aqui, vou repetir aqui, vou resolver a potência, 1,03 elevado a 12. Então, vamos ter como resposta que 1,03 elevado a 12, o resultado é 1,43, sempre com as aproximações devidas lá, tá? Pode sempre trabalhar com duas casas decimais aqui. Bom, próximo passo agora é só resolver a multiplicação. 480 vezes 1,43. Então, nosso resultado final, se a pessoa utilizar R$ 480 do banco para pagar 3% ao mês e o pagamento após um ano, então daqui a um ano ela vai estar devendo para o banco R$ 686,40, certo? Só para questão de comparação, para a gente entender a diferença aqui, vamos fazer uma comparação e olhar os juros pagos por essa pessoa se ela tivesse calculado sobre juros simples e agora aqui como foi calculado sobre juros compostos. Então vamos olhar aqui o seguinte, juros simples, está aqui a expressãozinha, substituímos 480 vezes 0,3 vezes 12. Total de juros, R$ 172,80. Juros compostos. Bom, já temos o valor final, que é o montante, e o que ela pegou emprestado. Então, vamos simplesmente fazer assim, juros, montante menos capital. Fazendo o cálculo, R$ 206,40. Então, olha que, por juros simples, o valor em reais aqui dos juros a serem pagos dá uma diferença bem boa para o capital calculado a juros compostos. Outro exemplo aqui para juros compostos. Olha a pergunta, qual é a taxa? A taxa é o percentual de juros cobrado, que é representado pela letra I, certo? Então, vamos ver o que nós temos. Um dos seus clientes precisou, ou seja, dinheiro que ele pegou emprestado, capital, R$ 3.250. Tempo, 2 meses. Quitou seus empréstimos com R$ 3.360. Então, olha, capital, depois de 2 meses, montante, R$ 3.367. Então, os dados que nós temos no problema, capital R$ 3.250, montante R$ 3.367, tempo 2 meses.
Como envolve montante e capital, vamos utilizar de novo a segunda expressão. Vamos fazer substituições devidas. Montante 3.367, capital 3.250, tempo 2. E o i permanece. Vejam que agora nós não vamos conseguir resolver isso aqui, eliminar esses parênteses então já, porque a incógnita, o valor que nós procuramos, está aqui para ser somado e depois resolvido a potência. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos resolver uma equação do primeiro grau. Olha, isso aqui está envolvendo o valor que eu quero descobrir, que está sendo multiplicado por 3.250. Então, o que nós vamos fazer aqui? Pegar o 3.250 que está multiplicando, o parênteses, e passar ele dividindo. Operações inversas. Se eu pego um valor e levo ele para o outro lado do sinal de igual, eu vou levar ele fazendo a operação inversa. Então, se ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o 3.250 que estava multiplicando, passou agora dividindo. Veja que o parênteses continua normal, que agora, por enquanto, com esse expoente. E o valor a ser descoberto aqui, que não dá para somar, não podemos fazer nada mais aqui. Dividimos 3.367 por 3.250. Temos como resposta 1,036. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Operação inversa de novo. Por que nós não podemos eliminar esse parênteses? Porque teria que somar e daí resolver a potência. Então, vamos fazer inverso de novo. Qual é a operação inversa da potenciação? O oposto de potência é raiz. Então, se aqui eu tenho expoente 2, essa potência 2 eu vou transformar como raiz quadrada. Então, nesse próximo passo, por que apareceu esse raiz quadrada? Porque eu transformei a potência em operação inversa. Operação inversa de potência, raiz. E aí eu posso eliminar os parênteses aqui, que como não está elevado a potência, mas eu não preciso deixar os dois entre parênteses aqui. Vou calcular agora a raiz quadrada de 1,036 e vou ter como resposta 1,018. Do outro lado, o sinal de igual, não mudou nada. O que nós vamos fazer agora? Continua resolvendo a equação do primeiro grau. Isolar o valor a ser descoberto. Então, aqui eu tenho 1 mais i. O que eu vou fazer? O 1 está somando, vai passar subtraindo. Operação inversa novamente. Então, eu tinha 1,018 igual a 1 mais i. Então, operação inversa e mudei o 1 de lado em relação ao sinal de igual. Ele estava para a direita, trouxe para a esquerda. Mudou de lado, operação inversa. Então, nós vamos ter como resposta 0,018 é igual a i. Desculpa aqui, esqueci de tirar esse sinal de mais aqui, tá? Então, ele vai ficar assim, 0,18 é igual a i, só, certo? O que nós vamos fazer agora? Só para organizar melhor, então, i é igual a 0,18. Mas lembrem que sempre quando a gente está trabalhando com o percentual, a gente divide ele por 100. Então, quando eu encontro a porcentagem, eu vou multiplicar por 100 daí. Então, 0,018 vezes 100, 1,8% ao mês. Tá? Então, eu achei aqui que o i vale 0,18. Como ele é taxa e ele tem que ser representado agora, fornecido em porcentagem, eu tenho que multiplicar o meu resultado encontrado por 100. Então, resultado nosso aqui, 1,08% ao mês. Tá? Então, tudo bem, espero que isso ajude vocês. Um abraço, fiquem todos com Deus.